Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 10. Que diz assim, ó: E demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu ia ler todo este capítulo, só que ele é bem extenso, 40 versículos. Mas aí eu vou dar todos os detalhes para nós entendermos da melhor maneira possível o que estava acontecendo neste momento. Amém? Então, irmão, nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos mais uma missão missionária de Paulo. E como nós vemos, Paulo ele já tinha passado em várias cidades, e o intuito de Paulo era chegar a Jerusalém e também levar o evangelho e também levar o seu testemunho diante daqueles irmãos que iam se convertendo. E aqui Paulo, de caminho a Jerusalém, passou por várias outras cidades. E nós sabemos que Paulo ele não passava em essas outras cidades apenas por passar, mas não, era uma viagem missionária. Paulo passava por essa cidade não apenas por passeio, mas para levar o evangelho de salvação. E Paulo, meus irmãos, um apóstolo levantado por Jesus Cristo, não por homem nenhum, mas pelo Senhor. E aconteceu aqui, nesta passagem, que Paulo ele saiu de rumo para Jerusalém. E quando ele falou que ia, e queria, o intuito dele seria chegar até Jerusalém, muitos irmãos convertidos temeram que Paulo fosse até Jerusalém. Não que eles não queriam que Paulo não fosse pregar o evangelho, mas que eles sabiam que nada de bom esperava quando Paulo chegasse em Jerusalém. E por isso que nós vemos aqui, em outras passagens, Paulo com aquele desejo imenso de levar o evangelho de Cristo, de pregar o seu testemunho, de falar sobre o que Deus fez na sua vida, do que Jesus fez na sua vida. E Paulo, ele demorando ali por muitos dias, ou seja, em Cesareia, na casa de Filipe, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus pés e mãos, diz: assim diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de que esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta Ágabo, ele estava alertando Paulo do que lhe esperava quando ele chegasse em Jerusalém. Foi uma viagem de Cesareia até Jerusalém, mais ou menos 121 quilômetros. E Paulo fez todo esse percurso, irmão, para levar o evangelho. E o profeta Ágabo disse: olha, estava alertando Paulo, não que Ágabo estava contra o intuito de Paulo, não, mas ele estava dizendo: Paulo, o que te espera são prisões, e que você será acorrentado. E ouvindo nós isto, quem? Os irmãos que estavam ali
na casa de Filipe: rogamos-lhe tanto uns como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ou seja, eles não estavam indo contra o Espírito Santo, eles estavam apenas alertando a Paulo, que ele não fosse, mas que eles não estavam indo contra o intuito de Paulo, mas porque eles sabiam, eles estavam temerosos do que iria acontecer com Paulo. Mas Paulo respondeu: o que fazeis, pois, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo estava pronto não apenas ser acorrentado, mas se fosse ter que ser morto pelo nome de Jesus em Jerusalém, ele estava preparado. Então vemos, irmãos, que algo que capacitava Paulo para enfrentar essas missões. Havia algo que capacitava Paulo para fazer todas essas missões e ter fé ainda de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Aquele que serve ao Senhor com humildade, como Cristo, ele pode enfrentar o que for na sua vida e ser vitorioso. Paulo servia, meus irmãos, com humildade. Paulo não queria ser pesado a ninguém. Era um homem que servia em missões, em viagem, passando escassez, com humildade, porque o intuito de Paulo não era ficar famoso, o intuito de Paulo não era ganhar aplauso, mas o intuito de Paulo é que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. E Paulo com humildade disse: irmãos, o que fazeis chorando e magoando-me? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, acorrentado, chicoteado, mas ainda morrer em Jerusalém, se for lá pelo nome do Senhor Jesus. Sabendo que Paulo sabia que ele pregando o evangelho, muitos gentios, muitos daqueles que ainda não tinham se convertido, ia ter seus olhos abertos. E contudo, nessa passagem, Paulo, ele não morreu em Jerusalém, mas ele estava dizendo que se fosse preciso ele morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor, ele estaria preparado, ele estava preparado. Glória a Deus. Irmão, só pedir desculpa aqui pelo som, tá? Vários irmãos percebendo o som está com problema, tá? E está muito ruim, né? Mas lá na internet está ótimo, ninguém está percebendo nada, mas aqui está ruim. É o melhor que a gente pôde deixar aí, mas está dando para entender aí, né? Amém, né? Então vamos lá. Então, irmãos, servir com humildade. Aí para nós, irmãos, vem essa pergunta para nós: será que nós estamos prontos, assim como Paulo falou, até morrer por Cristo? Se for preciso, irmãos, nós morremos pelo amor ao Evangelho, será que nós estamos prontos, irmãos? Nós vemos que há mais de 50 países que os cristãos estão sendo perseguidos. Há mais de 50 países que cristãos que professam, que levam a mensagem de fé, que levam a mensagem de Cristo, estão sofrendo perseguições, irmão. E nós, os brasileiros, ainda não fomos a ponto de sermos perseguidos até morrermos por Cristo. Mas muitos cristãos por aí afora estão morrendo pelo amor ao Evangelho de Cristo, mas não estão negando a sua fé. Em Atos 20, 19, Paulo disse: olha, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram.
Não que Paulo estava achando aquilo legal, levar chicotadas, não. Mas ele estava, meus irmãos, confessando a verdadeira fé em Cristo, sabendo que aquilo dali era por amor a Cristo. E Paulo disse, olha, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Até o próprio Cristo sofreu todas aquelas coisas, todas aquelas perseguições com humildade. Será que nós estamos prontos até morrermos por Cristo? Se vier uma perseguição tal sobre o nosso país, será que nós estamos prontos até de morrer por Cristo, pelo amor ao Evangelho? Vemos hoje a diferença de muitos que não podem sentir uma dor na unha, que não querem mais ser crentes. Crentes que não querem mais passar uma enfermidade, que não querem mais ser crente, que não querem mais passar por lutas, por provas, e não querem mais ser crente, querem negar a fé. Paulo passou fome, escassez, levou chicotadas, tudo por amor a Cristo. E algo que capacitava Paulo, meus irmãos, para todas essas coisas. A humildade capacitava Paulo, e andar em comunhão com o Espírito Santo capacitava Paulo. Se nós andarmos em comunhão com Deus, se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, se nós andarmos com humildade, irmãos, no momento em que vier a luta, no momento em que vier a perseguição, nós estamos preparados, se possível for, até morrermos por Cristo. Se não tiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, se não tiver capacitado com o Espírito Santo de Deus, se não tiver com humildade, com soberba, com orgulho, quando vier a perseguição, quando vier a perseguição, ele volta atrás. Não tiver capacitado em comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando vier a luta, a tribulação, a perseguição, ele volta logo atrás e nega-lhe, portanto, a fé. Olha, Paulo disse, no versículo 23, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões. Então Paulo aqui, ele estava dizendo que de cidade em cidade, ou seja, de forma constante e em todo lugar, o Espírito Santo estava com ele, lhe comunicando algo. O maior missionário de todos os tempos, Paulo, capacitado, um homem que andava em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe comunicava. O Espírito Santo lhe dava força para prosseguir, passar as prisões, as lutas. Paulo, homem que se tornou um grande missionário, mas por quê? Porque ele tinha a vontade, a capacidade, ele tinha a comunhão, ele tinha a humildade de levar o Evangelho de Cristo. Muitos que até tentaram levar o Evangelho de Cristo, muitos que até tentaram ser missionário, mas quando viram as provas disseram, não, o que é que eu estou fazendo? Isso não dá para mim. Pessoas que desistiram no meio da caminhada, porque viram as acusações, porque viram as provas, porque viram as pelejas. Então, irmãos, nós temos que a cada dia se enchermos mais do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos termos esta intimidade com o Senhor.
Então perceba que o Espírito Santo já estava avisando a Paulo do que estava para acontecer, irmãos. Por isso, quando Ágabo ele fala para Paulo, estava sendo confirmado, e portanto, o apóstolo Paulo ele estava entendendo, não como impedimento, mas como aviso de Deus. Quando Ágabo alerta Paulo, Paulo, da mesma forma que eu liguei as suas mãos, seus pés, assim vão ligar você. Assim você vai ser acorrentado, Paulo. E vão te entregar nas mãos dos gentios. Ágabo não estava indo contra os propósitos do Espírito Santo. Ágabo não estava indo contra os propósitos de Deus. Não, mas Ágabo estava alertando a Paulo. Paulo, assim como essas ligaduras estão em você, assim te prenderão, Paulo. E mais adiante vemos os irmãos chorando. Aí Paulo respondeu: o que fazeis chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não tinha certeza se ele iria morrer em Jerusalém ou não. Mas Paulo sabia que coisa boa não vinha em Jerusalém. E Paulo disse: se for preciso morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, eis que estou preparado. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar, assim como Paulo, o que ele recebeu do Senhor. Ousadias para nós pregarmos o Evangelho. Ousadia para nós levarmos a mensagem contra as heresias. Nós levarmos aqui e valorizarmos aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, irmão. Ainda que chegue uma perseguição sobre o Brasil, sobre os cristãos, irmãos, nós temos que valorizar aquilo que recebemos do Senhor. Nós temos que ter a ousadia do Espírito Santo para nós não temermos as afrontas e aquilo que virá. Olha, Paulo disse aqui em Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo. Entendeu, irmão? Que a vontade de Deus estava acima das vontades e os desejos de Paulo. Paulo disse: nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, Paulo estava dizendo: os meus desejos, as minhas vontades, tudo aquilo que eu quero, que a vontade de Deus permaneça acima das minhas. Era isso que Paulo estava dizendo, irmão. Assim também, os nossos desejos, as nossas vontades, não podem ir contra a vontade e os desejos de Deus. Mas Paulo, ele tinha certeza: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não abra mão da vontade de Deus na sua vida. Valorize aquilo que Deus te entregou em tuas mãos. Faça como Paulo disse: apenas que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Que você possa cumprir e terminar a carreira, aquilo que você recebeu das mãos do Senhor.
que as nossas vontades, que os nossos desejos não estejam e não queiram ir contra os desejos e a vontade de Deus, mas que a vontade e os desejos de Deus permaneçam na vida. Era isso que Paulo estava dizendo. Com humildade, com capacitação do Espírito Santo. Então Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele tinha recebido do Senhor. Ele disse: só em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, irmão. O ministério e a vontade de Deus na sua vida não vem por homem nenhum, não vem por um apóstolo, não vem por um presbítero, um diácono, um missionário, não, mas vem pelas mãos do Senhor, irmãos. A vontade de Deus na sua vida, aquilo que Deus te entregou nas suas mãos, não aquilo que o homem entregou para você, não, mas aquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer. Então Paulo ele tinha essa convicção de que não recebeu de homem, mas do próprio Senhor Jesus Cristo, o seu ministério. E por que é, meu irmão, que nada parava Paulo? Por que é que nada impedia de que Paulo viesse parar, voltar atrás, deixar de passar aquelas provações, deixar de passar aquelas provas, deixar de passar de ser acorrentado, deixar de ser açoitado, porque nada parava Paulo, irmão. Porque ele sabia que tudo aquilo ele tinha recebido do Senhor. E ele com alegria, como diz no versículo 24, que ele queria cumprir com alegria o ministério que recebeu do Senhor. E quantos que recebem algo da mão de Deus, acham que para ele aquilo dali vai ser um fardo pesado. Acham que para ele aquilo dali é algo que era para ser entregue a outra pessoa e não a ele. Irmão, não queira passar para outra pessoa aquilo que Deus entregou nas suas mãos. O ministério que Deus entregou nas suas mãos. Não queira fugir dos planos e do propósito de Deus para a sua vida. E contudo, se Deus te escolheu, e contudo, se Deus te deu um ministério, faça com alegria, como Paulo falou. Faça com toda a mansidão. Faça com toda a capacitação pelo Espírito Santo de Deus. Na leitura da palavra, na oração. E cumpra o teu ministério. Irmão, mas é algo pesado. Eu não consigo ir. Irmãos, veja Paulo, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus lhe capacita, quando você anda em comunhão com Deus, quando você anda em comunhão com a palavra, na oração, meus irmãos, nada vai lhe barrar, nada vai lhe parar, porque você vai se sentir destemido, você vai se sentir encorajado a levar aquilo que Deus lhe entregou em suas mãos. Não desista desta caminhada. Não desista do ministério que Deus te entregou em suas mãos. Mas Paulo disse: olha, eu levo com alegria. E se possível for, eu estou pronto até morrer por Cristo. Os cristãos dia de hoje, meus irmãos, não pode passar uma tribulação financeira, que corre logo atrás dos profetas, corre logo atrás dos homens, para que eles venham ali receber algo, orar, receber uma revelação, para dizer que a sua vida vai ser próspera, que Deus vai lhe mandar muitas prosperidades. Não pode passar uma luta, não querem passar uma prova, irmão,
E vemos que esse tipo de prova financeira, esse tipo de prova não vai, irmãos, como que diz, negar a sua fé em Cristo, porque você está ali passando uma luta, uma prova financeira. Você não está passando uma tribulação por amor ao Evangelho, ao nome de Cristo. Mas Paulo, ele estava sendo perseguido, para que ele viesse parar, para que ele viesse negar o nome de Cristo, irmãos. Uma prova financeira. Ninguém vai chegar para você e dizer, está passando uma prova financeira. Vai, nega o nome de Jesus, nega. Não, ninguém vai chegar para você e lhe ameaçar, não. Mas aqui Paulo, meus irmãos, não estava passando isso. Paulo estava passando uma perseguição por amor e pelo nome de Jesus. Se nós vermos no capítulo mais à frente, Paulo, ele foi interrogado, meus irmãos. Paulo, ele foi levado para ser interrogado quando chegou logo em Jerusalém. Paulo foi preso. E Paulo disse, olha, ainda eu posso falar algo, eu posso dar um discurso. E Paulo começou a contar o seu testemunho. Paulo começou a falar como tinha passado pelas lutas, pelas provas. Paulo começou a falar como o Senhor chegou e falou para ele. E Paulo começou a falar sobre o encontro que ele teve com Jesus. E ali Paulo foi levado perante o Sinédrio. Então, irmãos, Paulo, ele sabia que quando ele fosse levar o Evangelho de Cristo, ele sabia que ia ser perseguido. Nos nossos dias, no Brasil, pessoas levam o Evangelho, mas sabem que ninguém vai chegar até eles com a arma, ninguém vai chegar até eles e colocaram em prisão, não. Por isso que muitos, nos dias de hoje, vivem acomodados espiritualmente, irmãos. Por isso que muitos, nos dias de hoje, vivem acomodados. Estão presos apenas na religiosidade. De pegar a sua Bíblia, como o pastor Zezinho falou, ir para o culto todo domingo, ir para o culto toda semana, e estão ali acomodados espiritualmente. E muitos desses são os primeiros que, quando chegar uma perseguição no Brasil, é os primeiros que vão abrir mão do Evangelho. Muitas igrejas evangélicas dos dias de hoje, quando chegar a luta, a tribulação, a perseguição, muitos vão abrir mão, meus irmãos. Mas ainda há os remanescentes, que estão sobre a terra, e estão buscando dia após dia, a capacitação do Espírito Santo, pedindo a ousadia de Deus, para quando chegar esta perseguição, quando chegar a tribulação, eles não abrirem mão do Evangelho, eles não abrirem mão do nome de Cristo. Se você pesquisar hoje, e pesquisar lá, irmãos sendo perseguidos, sendo mortos, vocês vão ver que mais de 50 países, irmãos estão sofrendo, morrendo, pelo amor ao Evangelho de Cristo. E muitos dos evangélicos de hoje, acomodados na leitura da palavra, estão ainda na zona de conforto. Ah, para mim já basta, eu estou indo para os cultos toda semana, para mim já basta, eu estou ouvindo a palavra, para mim já basta. Mas não, irmão, nós temos que sempre, a cada dia, queremos mais de Deus, se apegarmos mais com Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer. E nós temos que estar preparados. E nós temos que estarmos preparados.
Irmãos, a chegada do anticristo está próxima. Se nós vermos os sinais, o que as escrituras ela nos alerta sobre os sinais, nós vemos, meus irmãos, que não está muito longe. E nós temos que estar preparados. Aí muitos dizem, não irmão, eu estou tranquilo, porque quando a perseguição vier, quando vier o anticristo, quando vier essas tribulações, vai ter a segunda chance. Vão arrancar a minha unha para me negar o nome do Senhor, aí eu não vou negar, aí eu vou ser salvo. Irmãos, não tem essa de segunda chance. Se não deixam arrancar tua unha agora, pelo nome de Jesus, imagine quando o anticristo vier. Se tu não pode sentir uma dor na unha, não pode sentir uma dor de dente que já quer negar a fé, não quer mais ser crente. Imagine quando a grande tribulação vier. Imagine quando a perseguição vier. Irmãos, o que nós passamos hoje, em meio à nossa caminhada, não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Tudo isto que nós passamos, irmãos, e vemos o exemplo de Paulo, um homem que ele, irmãos, passou por tudo isso, irmão, e nós não passamos nem a metade, por amor ao nome de Cristo, irmão. E veja aqui, irmãos, que a luta, a prova que nós passamos, não é motivo de nós deixarmos de orar. O que nós passamos não é motivo para nós deixarmos de buscarmos a presença em oração. Não é motivo para nós deixarmos de ler a Bíblia e dizer, pronto, não quero mais. O que nós passamos, meus irmãos, não é motivo de nós negarmos a fé. O que nós passamos não é motivo de nós deixarmos e pararmos a carreira pelo caminho. Ou talvez pararmos o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Aí você me diz, irmão, mas eu não tenho ministério, que eu não prego. Não, irmão, o ministério não está apenas em levar a palavra em cima de um púlpito, não. O ministério que Deus entregou em suas mãos, irmão, é de você levar as boas novas do Evangelho. É para você levar aquela cegueira que você tinha e os seus olhos foram abertos, e você levar aquela mensagem para os olhos de outras pessoas serem abertos também. A cada pessoa Deus entregou algo em suas mãos. A cada pessoa Deus entregou um ministério, e este ministério, irmãos, nós temos que despertar. Talvez este dom, este ministério que está parado em nossa vida, nós temos que colocar em prática. Ah, irmão, eu não sei pregar, mas eu sei louvar, então louva. Ah, irmão, eu sei falar do amor de Deus, eu sei falar das Escrituras, meus irmãos, pois então leva a mensagem de Deus para o teu vizinho. Talvez aqueles que estão próximos de você, que vê você saindo para a igreja, para o culto, aqueles que vê você saindo para evangelizar afora, e você ainda não evangelizou aos próprios da sua casa. Leva o evangelho de Cristo para aqueles que estão próximos de você. Aqueles que trabalham com você, que sabem que você é um cristão, um servo de Deus, mas você ainda não falou de Cristo para eles. Não importa a religião que eles são, mas você tem que levar a mensagem de Cristo para que os olhos deles sejam abertos. Como eles crerão se não há alguém que pregue?
Como eles vão ouvir a mensagem se não há alguém que fale para eles? Talvez este amigo que trabalha com você, talvez este seu familiar, ele vê alguém chegar para ele e falar todo tipo de heresia. Já ouviu alguém chegar para eles e falar de homens hereges, falsos profetas, enganadores, mas ainda não ouviu de você falar do verdadeiro evangelho. Talvez esta pessoa que está perto de você, que convive com você, já ouviu falar de campanhas, já ouviu falar de todo tipo de baboseira, mas ainda não ouviu falar do verdadeiro evangelho de Cristo. Que já ouviu falar de sacrifícios, que já ouviu de subir monte, que já ouviu de todo tipo de coisa, de ser dizimista, de levar votos para a campanha, mas ainda, meus irmãos, não ouviu o evangelho que você conhece. O evangelho com certeza é um só, mas o evangelho que estão levando aí afora é um evangelho enganado, é um velho de persuadir, é um evangelho totalmente contra as principais verdades bíblicas, irmãos. E nós temos que se despertarmos cada dia para a oração, para termos mais comunhão com Deus como Paulo, para termos mais intimidade com o Espírito Santo de Deus como Paulo, para nós lutarmos com alegria e com toda a mansidão, para que quando vier as perseguições, nós fazemos como Paulo. Eu não estou pronto apenas a ser ligado, ser preso, chicoteado pelo nome de Jesus, mas ainda, se for preciso, até morrer pelo nome de Jesus. Temos que ter esta convicção e essa certeza. Amém?